Boa noite, professor Alan. Boa noite. Boa noite, professor Jonathan. Boa noite, Hugo. Tudo bem? Estamos aqui para falar sobre os textos que estudamos nessa semana 1 e 2 na nossa plataforma Aba. O primeiro texto falava sobre a pesquisa sociocrítica, né? E sua importância para a educação física, né? E falava lá, professor Alan, sobre a importância, né, para o desenvolvimento de alunos críticos, né? Qual é a sua visão desse texto 1 em que nós estudamos? Foi pro Alan? Acho que o Alan tá travada. O texto número 1, né? A pesquisa sociocrítica sobre o ensino de educação física e a formação de professores. Travou. Agora só. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora sim. Oi? Ele perguntou sobre o texto 1. Estamos conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo. Sim, ok. Sobre o texto 1, né? A pesquisa sociocrítica e sobre o ensino de educação física e a formação de professores de educação física, uma revisão sistemática, não é isso? O texto, as percepções que eu tive sobre o texto é que ele fala um pouco sobre desafios e a importância da pesquisa sociocrítica e da pedagogia crítica na área de educação física, né? Especialmente no ensino fundamental, no ensino médio também, né? Aponta dificuldades como resistência de alunos e professores, a falta de treinamentos e dilemas éticos, por exemplo. Que eu acredito que é algo que está entrelaçado com a prática pedagógica dos professores de educação física, né? É algo que faz parte, mas que o professor, dentro da sua prática pedagógica, ele tem que ver e rever sua prática de modo que leve uma criticidade para suas aulas, né? Mesmo assim, o texto acaba destacando a necessidade de criar ambientes de ensino transformadores, né? Onde os alunos possam se tornar cidadãos mais autônomos e conscientes socialmente, né? E que consigam transformar tanto a sua própria realidade como a realidade da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, do seu país e mundo afora, né? É isso que eu entendi, professor Hugo. Isso, muito bem. Professor Jonathan, diante da fala do professor Alan, do professor Alan, de romper com o mesmo, né, com o ensino assim, mais do mesmo, vamos dizer, que permeia nosso ensino da educação física, a gente pode dizer assim, numa linguagem mais técnica, romper com esse tecnicismo, né? Mas, como o professor Alan ele falou, ainda há resistência por parte de professores e alunos. Como fazer para que haja esse rompimento com o tecnicismo nas nossas aulas? Esse vem inicialmente, querendo ou não, do professor, né? Hoje a gente vê muitas situações onde o professor é conformado já com a situação da educação física. Óbvio, a gente quer aquela melhora, aquele reconhecimento da importância da educação física para a emancipação, que é o que o texto fala, né? Que a educação física é um conteúdo muito importante na questão da emancipação do aluno, mas que hoje ainda é visto como algo importante, apesar de tudo, né? É ainda aquela visão antiga, retrógrada, de que a educação física é o desenvolvimento da prática esportiva, é aquela visão higienista ou militar de que é aquela perspectiva biológica, né? Formação física, prática esportiva, desempenho esportivo, mas hoje a gente sabe que essa não é a realidade. Qual é o problema? A conformidade, primeira coisa que eu acho. O professor que já se conformou com a situação, que aceita às vezes, ou que já se fadigou a longo prazo, né, de bater em cima dessa tecla. Além disso, a questão do preconceito. O preconceito por parte da comunidade, tanto escolar quanto a comunidade em geral, dos alunos que já vêm com a expectativa de que vai chegar na aula de educação física e vai praticar somente o bate-bola, vai chegar, professor, eu quero só bate-bola.
sem aquela perspectiva de que a educação física abrange não só a prática esportiva, abrange várias temáticas da sociedade, né, como diversidade, gênero e entre outros. A partir dessa compreensão desse papel da educação física nessas temáticas sociais, a gente vai conseguir, tanto da parte do professor quanto da comunidade em geral, a gente vai conseguir quebrar com esse paradigma, né, com essa perpetuação. Muito bem. Professores, passando para o segundo texto, o segundo texto fala formação de professores e didática para o desenvolvimento humano. Professor Alain, um ponto muito destacado no texto 2 foi a questão vamos dizer, da separação que há entre conhecimentos disciplinares, né, os conhecimentos específicos das disciplinas, biologia, educação física, história e as demais, e os conhecimentos pedagógicos, e como eles refletem nas aulas. Como é que você conseguiu ver, qual foi a sua visão, a sua leitura desse texto? Professor Hugo, este texto ele acaba examinando a questão da separação entre o conhecimento disciplinar e o pedagógico, né, na formação de professores, destacando a teoria do ensino, né, para o desenvolvimento humano. E como uma forma de integrar essas duas dimensões essenciais, né? Eu acredito que a ideia central do texto é garantir no currículo uma conexão real entre o que se ensina e a forma como se ensina, né? Promovendo uma didática que favoreça o desenvolvimento humano, né? Levando em questões como o debate sobre a dissociação e o paralelismo entre o conhecimento disciplinar e pedagógico, também a apresentação da teoria de Davidoff para superar essa dissociação, né? Também a análise da organização curricular na formação inicial e continuada de professores, né? Eu acredito que seja isso, professor Hugo. Bom, muito boa a resposta sua, professor Alain. O professor Alain, ele colocou, professor Jonathan, uma situação muito interessante que está no texto, sobre essa separação que há entre a teoria e a prática, né? O texto coloca isso muito bem sobre a didática. Como é que você vê essa questão, professor? Tanto no que diz respeito na leitura do texto e a questões relacionadas também à sua prática pedagógica. A gente pode ver isso como, talvez, né, uma falha formativa, né? Muitas vezes a gente entra na graduação e eu encontro uma coisa ou outra, principalmente na educação física hoje, que já teve até as divisões dos dois lados, né? Bacharel, licenciatura, que foi uma briga, e às vezes a gente entra no conteúdo da educação física e vemos que, às vezes, uma grade curricular pega muito desporto, prática, anatomia, algo do tipo assim, e alguma outra graduação, às vezes, pega algo mais pedagógico, né? E principalmente quando a gente compara o conteúdo, o curso, né, de pedagogia de educação física, por exemplo, que aqui, por exemplo, da minha realidade, a gente tem muita essa conexão, né? Porque a pedagogia é associada com a educação física, o curso são próximos. A gente tem aquela conexão com os professores de pedagogia e alunos, e essas coisas. A gente percebe quanto que a educação física, falando só do nosso conteúdo, talvez, provavelmente, em outras licenciaturas tenham esse problema, tem pouca questão pedagógica, métodos de ensino. A gente pega uma disciplina de metodologia de ensino, que é, às vezes, 60 horas, 90 horas ali, e a gente sabe que não é suficiente. E se o professor, fora esse curso, não buscar essa formação continuada dentro desse âmbito da questão pedagógica, de metodologia de ensino, utilizar jogos, adaptação em geral, ele vai ser um professor técnico. Principalmente porque na educação física, algo que é muito comum, a pessoa que teve aquela associação com o esporte, ele era muito bom jogador de futebol, ele praticava todos os esportes e tudo mais, aí vira e vai para a educação física. E a grande maior parte vai para a educação física licenciada, que é focada no ensino, né? Aí, se ele não tiver essa conexão com a
pedagogia, com método de ensino, o esporte, utilizar o esporte não como esporte, mas como um conteúdo para a formação do cidadão, ele não vai ter essa conexão entre as duas coisas, ele não vai conseguir conectar. Então, é assim que eu vejo. Isso, exemplo, eu posso dar um exemplo do meu dia, do que aconteceu recentemente. Eu conversei hoje com um ex-colega de turma e falei, rapaz, eu gostava muito porque a gente tinha momentos que a gente ministrava aula uns para os outros, né? E tanto também em estágio e tudo mais, a gente teve dessas demonstrações, e eu elogiei ele, porque eu que vim da prática esportiva, eu tive muita dificuldade de ter essa visão pedagógica, de usar o esporte como um material pedagógico, né? Não para ensinar o esporte, mas ensinar através do esporte. E vendo outros profissionais que têm essa facilidade, eu percebi o quanto que eu tinha essa visão muito técnica. Ia lá, ensinava o esporte, mas não ensinava relações sociais, questão de gênero no esporte, outras questões. E aí eu fui aprendendo, vendo outros professores que são mais aprofundados nessa área e professores que são mais experientes. Mas se o profissional não buscar também, fica um pouco mais complexo. Certo. Continuando, o texto 13, ele fala sobre as finalidades escolares, né, educativas e socialmente justas, né? Uhum. Lá é um texto extenso, né, bem complexo, mas muito bom de se ler. Ele fala, professor Alan e professor Jonathan, de alguns posicionamentos para uma escola socialmente mais justa que atenda às diversidades, que são várias, né, dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente escolar. O que foi que lhe chamou a atenção, professor Alan e professor Jonathan, nesse texto 3? Começando pelo professor Alan. O que me chamou a atenção nesse texto, professor Hugo, foi, por exemplo, esse texto ele já começa falando sobre a relação, né? A relação entre as diferentes visões sobre as finalidades educativas, escolares, e a escola socialmente justa, né? Onde, por exemplo, o papel da diversidade sociocultural está entrelaçado com os objetivos desse texto, né? O objetivo desse texto, eu também entendi que é discutir as implicações dessa atenção no plano pedagógico didático nas escolas e nas salas de aula. E eu acredito que essa questão do socialmente justa, o texto acaba abordando a relação entre diferentes visões. Essa questão de diferentes visões no pensar das finalidades educativas escolares, eu acredito que foi o que acabou me chamando mais a atenção, né? Diferentes visões dessas finalidades de pensar sobre o socialmente justo, né? A socialmente justa. E eu acredito que foi isso, professor Hugo, que acabou chamando mais minha atenção no decorrer da leitura desse texto. Professor Jonathan? Trazendo assim mais para a minha realidade, uma coisa que eu me incomodei muito sobre aquele contexto relacionado com a escola voltada para resultados, né? Que é citado também no texto, que acredito que não só eu, muitos sofrem com essa questão de aquela busca de resultados com avaliações externas, com exemplo, o JETS também, dentro da educação física, né? Que a gente tem que ter um certo desempenho, se o professor não tem... vou usar o esporte como método de ensino, que é algo mais associado à educação física, e aí a gente monta uma equipe, vamos participar do JETS, questão social, porque o JETS, querendo ou não, é algo que é um bate-boca muito da educação física. Eu falo assim, mais do JETS porque eu pesquisei um pouco a história da educação do JETS e tudo mais, e foi historicamente um bate-boca dentro desse âmbito do que a gente está debatendo. E aí, se a gente leva uma equipe, vou dando um exemplo, né? E não tem esse resultado, a gente é cobrado. Por que os alunos não têm resultado? Por que os alunos não dão conta? E a gente sabe que o esporte na educação física escolar, em específico, não é esse papel. Não é o papel de ter um desempenho. Se tem um desempenho, beleza, ótimo. Mas e se não tem, não é esse o foco, não é o objetivo principal. É a formação do indivíduo. A gente sabe que o indivíduo, cada um tem o seu contexto, tem sua realidade, tem suas necessidades individuais. E quando a gente é cobrado com essas questões, acaba que a gente não consegue abranger essas necessidades, né? Individuais de cada um. E isso me chama muita atenção. Certo. Muito,
Esse é um ponto também que me chamou muito a atenção, professor Jonathan, a educação de resultados. Pessoal, agora... Posso só completar aqui uma coisa que o professor Jonathan estava falando, professor Hugo? Pode falar. Eu acredito que isso que o professor Jonathan acabou trazendo é muito interessante. Eu acredito ainda que o texto traz para a gente sobre a finalidade máxima da educação escolar, que é o desenvolvimento de todas as dimensões do ser humano, né? E não só considerar uma parte específica das dimensões humanas, mas levar em consideração aquilo que é sociocultural dos estudantes. Por exemplo, eu acredito que isso o texto acaba trazendo e fomentando essa questão, essa discussão, que eu acredito que é importante, né? Não fazer com que faça por parte, mas levar em consideração o sociocultural dos estudantes. Certo. Agora, professores, para terminar, eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, de uma forma resumida, que nosso tempo está se acabando, sobre os 3 textos e a prática pedagógica de cada um, né? O que vocês observam nas escolas de vocês. Começando com o professor Alan, ordem alfabética. Então, bora lá, né? Eu acredito que os textos trazem discussões bastante importantes, né, para nós, enquanto professores de educação física, e isso faz muita relação com a prática pedagógica da qual eu estou tematizando, estou trabalhando, estou vivenciando. Por quê? Por exemplo, essa questão de sociocultural que os textos acabam trazendo, que um dos textos acaba trazendo com mais relevância, eu acredito que é isso que nós estamos inseridos. E eu acredito que ver e entender a realidade dos estudantes é interessante, até mesmo para nossa prática pedagógica, entender também nós, enquanto professores, acredito que isso acaba influenciando diretamente no resultado daquilo que nós queremos enquanto a formação de pessoas, de cidadãos, para uma sociedade mais justa e igualitária daquilo que nós estamos pretendendo dentro de um ambiente educacional cada vez mais saudável e com uma educação física cada vez mais justa para todos. Muito bem. Professor Jonathan? Sobre a questão dos textos, eu acho que posso dizer até que os textos são complementares, né? Eles se complementam nesse aspecto que a gente está citando sobre a questão da questão crítica, né? Da visão crítica da educação física, desde a questão da construção da educação física, do profissional, visão social e a realidade do ensino em si mesmo, né? A gente vê que a educação física é muito emergente, ela ainda tem muito a crescer nesse aspecto do desenvolvimento e emancipação do aluno, porque, querendo ou não, ela se originou primeiramente dentro dos esportes, mas a gente sabe que o esporte e os outros âmbitos que a educação física abrange não é só essa formação biológica, tem a formação do cidadão, a emancipação, né? E eu entendo que o profissional da educação física, mais do que todos, tem que se desenvolver nesses âmbitos. Sabemos que tem a questão do preconceito, a questão onde se encontra cada indivíduo e a sua realidade, e acho que através disso a gente tem muito a crescer. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, professor Isalan, professor Jonathan, por mais esse bate-papo, essa discussão muito proveitosa. Até uma próxima. Boa noite, pessoal. Valeu, a gente que agradece pelo apoio, professor Hugo. Valeu. Já? Eu finalizei aqui. Deu 23 minutos.